Naquela manhã, Lucas Andrade caminhou até a porta giratória da Global Prime Holdings com uma mistura de firmeza e tensão que ele mesmo não sabia explicar direito. Ele tinha apenas 15 anos, mas carregava nos ombros o tipo de cansaço que muita gente só conhece depois de décadas. As roupas rasgadas deixavam claro que ele viera direto das ruas, e a mochila velha pendurada num ombro só balançava como se estivesse prestes a se desfazer. Por dentro, ele tentava manter o pensamento focado no plano daquele dia, repetindo mentalmente que precisava ver como as pessoas ali tratariam alguém que, a princípio, não significava nada para elas. Ele sabia que estava entrando em um mundo que jamais o enxergaria como igual, pelo menos não antes de descobrirem quem ele realmente era. Ainda assim havia algo nele, uma espécie de curiosidade misturada com coragem, que o empurrava para frente, mesmo enquanto os olhares de desprezo começavam a se acumular ao redor como pequenas agulhas invisíveis. O que ninguém ali imaginava era que aquele garoto, aparentemente deslocado e sem lugar, vinha testar não só a estrutura da empresa, mas o caráter de cada pessoa que cruzasse seu caminho naquele dia único. A recepcionista foi a primeira a reagir, franzindo a testa como se Lucas tivesse contaminado o ar ao entrar. Por fora, ela mantinha um sorriso ensaiado, mas por dentro, o narrador sabia. Ela estava incomodada com a presença dele e já tentava imaginar um jeito de expulsá-lo antes que algum diretor importante passasse por ali. Lucas percebeu a hostilidade no olhar dela antes mesmo de ouvir qualquer palavra e sentiu um aperto conhecido no peito, aquele que sempre surgia quando ele era lembrado de que não pertencia a lugar nenhum. Ainda assim, manteve a postura calma, porque sabia que aquele desconforto fazia parte da observação que ele tinha decidido conduzir. Os seguranças ao longe já trocavam olhares desconfiados, prontos para agir caso ele desse qualquer sinal estranho, como costumavam classificar qualquer movimento que não reconheciam. Do outro lado do saguão, executivos bem vestidos desaceleravam o passo só para confirmar se tinham visto direito. Um adolescente de rua no prédio mais restrito da empresa. Enquanto isso, Lucas analisava cada expressão, cada suspiro impaciente, registrando tudo com uma lucidez que surpreenderia qualquer um que achasse que ele estava ali perdido. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto a movimentação ao redor começava a aumentar, uma única pessoa desviou o olhar de Lucas, não com incômodo, mas com curiosidade sincera. Helena Costa observou a cena de longe, percebendo que havia algo estranho na maneira como todos se apressavam para julgar aquele garoto antes mesmo de saber por que ele estava ali. Internamente, ela sentiu um peso familiar, aquele incômodo que surgia sempre que via alguém sendo tratado como um problema antes de ser tratado como gente. Helena não era do tipo que deixava essas sensações passarem em silêncio e, mesmo sabendo que poderia ser mal vista por se envolver, decidiu caminhar até ele. Lucas percebeu a aproximação e, pela primeira vez naquele saguão, sentiu um breve alívio, como se alguém tivesse aberto uma janela num ambiente sufocante. Ele notou que o olhar dela não carregava desconfiança, mas cuidado, e isso o surpreendeu mais do que ele deixava transparecer. Helena perguntou, de um jeito simples e direto, se ele precisava de ajuda, e naquele instante ficou claro para ele que havia naquele prédio enorme, pelo menos uma pessoa capaz de enxergar além das aparências. Os seguranças observaram Helena se aproximando e trocaram olhares indignados, como se ela estivesse cometendo alguma espécie de erro grave ao tratar Lucas com normalidade. Eles já se preparavam para interferir, imaginando que ela precisaria ser protegida daquele garoto, mesmo ele não demonstrando qualquer ameaça. Por dentro, Lucas tentava controlar a ansiedade crescente, lembrando-se do motivo pelo qual estava ali e do quanto aquela experiência seria reveladora,
não só para ele, mas para todo o futuro da empresa. Ele pensava em Augusto Moreira no hospital, contando histórias de um tempo em que acreditava que caráter valia mais que títulos. Pensava no homem que o enxergou quando ninguém mais via nada nele. Enquanto isso, Helena tentava acalmá-lo com um tom acolhedor, mesmo percebendo uma tensão ao redor que só aumentava. Ela sentia que havia algo diferente naquela situação, algo que não combinava com a ideia de um simples garoto perdido, e embora não entendesse o que era, sua intuição dizia que deveria ficar ao lado dele. No fundo, Lucas agradecia silenciosamente por não estar completamente sozinho naquele início de jornada. Quando Helena decidiu conduzir Lucas até uma sala de espera, a tensão no saguão aumentou como se ela tivesse cometido uma ousadia imperdoável. Os seguranças seguiram os dois com os olhos, e um deles chegou a pegar o rádio, pronto para verificar a situação, mais por preconceito do que por necessidade real. Lucas percebeu tudo isso, e embora mantivesse o rosto neutro, por dentro havia uma mistura de tristeza e confirmação. Era exatamente aquilo que ele esperava encontrar. Ele sentiu o peso de cada passo, como se estivesse carregando nas costas não apenas sua mochila velha, mas também todas as expectativas de Augusto sobre o futuro da empresa. Já Helena caminhava ao lado dele com uma postura tranquila, mas sua mente fervilhava. Ela tentava entender por que aquele garoto, tão jovem e tão marcado pelo cansaço, havia decidido entrar ali daquele jeito. A cada gesto de desprezo vindo dos outros funcionários, ela sentia ainda mais certeza de que estava fazendo a coisa certa ao ajudá-lo, mesmo sem saber onde aquela história ia terminar. Ao chegarem na sala, Helena ofereceu água a Lucas e pediu para ele aguardar, enquanto tentava descobrir quem poderia atendê-lo. Mas, no fundo, ela já sabia que ninguém se disporia de bom grado. Do lado de fora, executivos começavam a comentar em voz baixa, como se ele fosse um risco calculado que precisava ser afastado imediatamente. Lucas observava tudo pela porta entreaberta e conseguia ouvir parte das conversas. Palavras duras, julgamentos rápidos, suposições sobre invasão, vagabundagem e outras expressões que já tinham marcado sua vida mais vezes do que ele gostaria de admitir. O narrador via claramente o conflito dentro dele. De um lado, a mágoa renovada pela forma como era tratado. De outro, a determinação de manter o experimento até o fim, porque sabia que aquele dia revelaria exatamente quem merecia estar ao seu lado quando a verdade viesse à tona. Helena, por sua vez, sentia um incômodo crescente, como se estivesse testemunhando uma falha coletiva de humanidade, e esse sentimento a impulsionava a defendê-lo mesmo sem conhecer a extensão de sua história. Enquanto Lucas aguardava na sala, um gerente de médio escalão apareceu no corredor com passos apressados. Ele tinha sido avisado pelos seguranças de que um garoto suspeito estava circulando pelo prédio e chegou ali com a expressão carregada de irritação, como se tivesse sido interrompido em algo mais importante. Assim que viu Lucas, sua postura ficou ainda mais dura e ele perguntou de forma seca, quase hostil, o que ele estava fazendo ali. Lucas não respondeu de imediato, porque sabia que o gerente já tinha decidido quem ele era antes mesmo de ouvir sua voz. O narrador percebia claramente o turbilhão de emoções dentro do garoto. A tentação de revelar tudo naquele instante, a vontade de esfregar a verdade na cara daquele homem e, ao mesmo tempo, o autocontrole que ele cultivara, sabendo que o momento certo ainda não tinha chegado. Helena observava a cena de perto e sentia o estômago revirar, percebendo o desprezo explícito do gerente, algo que para ela dizia mais sobre ele do que sobre qualquer pessoa que julgasse. O gerente insistiu em tratá-lo como se estivesse lidando com um transtorno,
fazendo perguntas sucessivas que não tinham intenção real de entender nada, apenas de reafirmar sua autoridade. Helena tentou intervir, explicando que Lucas ainda não havia dito por que estava ali e que talvez fosse melhor chamar alguém responsável pelo atendimento de visitantes importantes. Porém, o gerente riu com desdém, como se a ideia de aquele garoto ser alguém relevante fosse absurda demais para ser considerada. Lucas sentiu o impacto daquele riso mais do que gostaria, porque ele sabia que se não fosse pelo que aconteceu meses antes, o encontro improvável com Augusto, o vínculo inesperado, o testamento que mudaria tudo, ninguém jamais o trataria como alguém que importasse. Dentro dele crescia uma mistura de lembranças e promessas, e uma determinação silenciosa de honrar o que o velho magnata tinha visto nele. Helena percebeu o olhar distante de Lucas e entendeu que havia muito mais por trás daquele silêncio do que qualquer um ali conseguia imaginar. A situação tomou outro rumo quando 2 advogados da empresa apareceram no corredor, carregando pastas e conversando entre si com a naturalidade de quem está acostumado a lidar com crises internas. Eles tinham sido chamados para uma reunião urgente e só perceberam a movimentação diferente quando viram o gerente bloqueando a porta da sala onde Lucas estava. Um dos advogados mais atento notou que Helena parecia desconfortável, e isso chamou sua atenção. Ele perguntou o que estava acontecendo, e o gerente respondeu com aquele tom impaciente de quem se sente dono do lugar. Disse que um garoto de rua tinha entrado sem autorização e que estava resolvendo a situação. O advogado franziu a testa, não exatamente por causa de Lucas, mas pela postura do gerente, que parecia mais interessado em demonstrar autoridade do que em entender o ocorrido. Lucas observava tudo em silêncio, mas por dentro sentia a aproximação de um momento inevitável, como se o ar do ambiente tivesse mudado ligeiramente. O narrador percebia a tensão dele, aquela sensação de que tudo o que tinha sido planejado começava, enfim, a se encaixar. Quando o advogado mais velho abriu sua pasta e viu o nome Lucas Andrade no topo dos documentos que precisava apresentar na reunião, seu rosto perdeu a expressão neutra. Ele levantou os olhos devagar e olhou diretamente para Lucas, agora com uma mistura de surpresa e urgência que ninguém ali entendeu de imediato. O gerente continuava discursando sobre regras e segurança, completamente alheio ao fato de que seu comportamento seria lembrado por muito tempo, só não da maneira que imaginava. Helena percebeu a mudança no semblante do advogado e sentiu o coração acelerar, como se estivesse presenciando o início de algo importante, mesmo sem compreender o que. Lucas, por sua vez, apenas sustentou o olhar do advogado, ciente de que aquele era o primeiro momento em que alguém ali o reconhecia pelo que realmente era, e não pela aparência que ele escolhera mostrar. O ambiente, cheio de comentários maldosos minutos antes, agora parecia suspenso, como se todos estivessem prestes a ouvir algo que mudaria completamente o rumo daquele dia. O advogado pediu que todos se dirigissem imediatamente à sala grande de reuniões, alegando que a presença de Lucas era essencial para a pauta que seria discutida. A frase caiu no corredor como um choque silencioso. Primeiro porque ninguém entendia por que um garoto aparentemente sem vínculos com a empresa estaria envolvido em qualquer assunto importante. E segundo porque o tom do advogado não deixava espaço para questionamentos. Helena sentiu um impulso de seguir ao lado de Lucas, como se algo dentro dela dissesse que ele não deveria atravessar aquele corredor sozinho depois de tudo o que tinha ouvido ali. O gerente, por outro lado, ficou completamente perdido, mas tentou manter uma postura firme, insistindo que aquilo era um mal-entendido. Lucas caminhou em direção à sala sem alterar o passo, mas por dentro sentia uma onda inesperada de nervosismo, não pela revelação em si,
mas pela forma como cada pessoa ali seria confrontada com suas próprias atitudes. Era como se cada segundo estivesse carregado de significados que ninguém mais percebia ainda. Quando todos entraram na sala de reuniões, o clima era tão tenso que até o som das cadeiras sendo arrastadas parecia mais alto do que deveria. Os executivos se acomodaram desconfiados, tentando entender por que tinham sido chamados às pressas e por que aquele adolescente, claramente deslocado, estava entre eles. Os advogados se posicionaram na frente da mesa e abriram os documentos, mas antes mesmo de começarem a explicar, Lucas teve uma lembrança repentina de Augusto no hospital, segurando seu braço com fragilidade e dizendo que confiava nele como não confiava em mais ninguém. Esse pensamento trouxe um peso emocional forte, suficiente para estabilizar sua respiração. Helena, sentada mais ao fundo, observava tudo com atenção redobrada. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas sentia que tinha feito a escolha certa desde o primeiro momento em que decidiu tratá-lo com respeito. Do outro lado da mesa, o gerente evitava encarar Lucas, ainda acreditando que tudo seria esclarecido a seu favor, sem imaginar que seu comportamento seria exposto de forma contundente poucos instantes depois. O advogado principal pediu silêncio e anunciou, de forma direta, que o fundador da empresa, Augusto Moreira, havia deixado em testamento 80% das ações para Lucas Andrade, o que fazia dele, oficialmente, o novo proprietário da Global Prime Holdings. A informação caiu sobre a sala como um impacto físico. Era possível ver executivos recuando na cadeira, o gerente empalidecendo e até alguns murmúrios sufocados tentando entender o que tinham acabado de ouvir. Helena levou alguns segundos para processar, sentindo um arrepio atravessar o corpo ao perceber que aquele garoto, que ela tinha defendido sem saber nada sobre sua história, era agora a pessoa mais importante naquela mesa. O narrador via claramente a confusão e o espanto na mente de cada um. Uma mistura de incredulidade e medo, especialmente entre aqueles que haviam tratado Lucas com desprezo minutos antes. Lucas permaneceu em pé, sem demonstrar superioridade. Apenas um tipo de firmeza serena que contrastava com o pânico evidente ao redor. Por dentro, ele sentia uma emoção difícil de descrever. Não exatamente vitória, mas uma sensação de justiça silenciosa, finalmente tomando forma diante de todos. Quando Lucas anunciou calmamente que algumas pessoas seriam desligadas por demonstrarem exatamente a cultura tóxica que Augusto tanto temia ter deixado para trás, ninguém teve coragem de contestar. O gerente foi o primeiro nome anunciado, e seu rosto refletia um misto de vergonha e choque, como se só naquele instante tivesse percebido o tamanho do erro cometido. Em seguida, Lucas voltou o olhar para Helena e disse que ela receberia uma promoção e benefícios imediatos, explicando que seu gesto simples, tratá-lo como um ser humano, havia mostrado o verdadeiro tipo de liderança que ele queria defender dali em diante. Helena ficou sem reação, segurando as lágrimas enquanto entendia que sua atitude genuína tinha mudado não só aquele dia, mas toda a sua vida dali para frente. Ao final da reunião, Lucas ainda vestia as mesmas roupas rasgadas, mas agora caminhava com a clareza de quem sabia exatamente o que precisava construir. Aquela tarde terminaria com ele levando os pais para a mansão deixada por Augusto, sentindo que, de alguma forma difícil de explicar, o destino tinha se alinhado à promessa silenciosa que fez ao magnata no hospital, a de que usaria o poder recebido não para se afastar das ruas de onde veio, mas para transformar qualquer lugar que entrasse, começando por aquele prédio onde tudo tinha mudado em poucas horas.